Meus irmãos, esse salmo é um salmo simples, mas muito profundo. Há muitas lições de Deus para nossas vidas. Davi, certamente quando escreve esse salmo, ele lembra do seu tempo de pastor de ovelhas. Lembra do seu tempo como guerreiro que tinha muitos inimigos. Por isso Davi escreve com propriedade esse salmo, porque ele conhece como era a vida de alguém que cuidava de ovelhas. Ele sabe o que é guerrear, batalhar, ter inimigos e desfrutar de vitórias em batalhas. Davi sabe muito bem o que é essas coisas. Por isso ele escreve esse salmo, e esse salmo é um salmo profundo, que mostra para nós o cuidado de Deus, a providência de Deus, um Deus que cuida de nós como um pastor. Para entendermos com mais profundidade esse salmo, seria importante compreender o contexto pastoril do Oriente no tempo bíblico. Seria interessante fazer uma viagem no tempo e tentar identificar como é a vida de um pastor que cuida de ovelhas. E cuida de ovelhas, aqueles animaizinhos que muitas vezes são indefesos. Por isso eu gostaria, a título de introdução, mostrar para os irmãos que no Oriente, naquele tempo, as ovelhas eram bem cuidadas pelo pastor, mas o pastor tinha poucas condições de cuidar de uma ovelha. Por quê? Porque no Oriente o calor é muito intenso. No Oriente, durante o dia faz muito calor e à noite faz muito frio por conta da área desértica. No Oriente há muito deserto. Por isso, muitas vezes, do curral a o lugar de águas e alimento, lugar de pastagem, era algo muito distante uma coisa da outra. Por isso o pastor deveria sair muito cedo do curral, pegar suas ovelhinhas, atravessar todo um deserto para tentar encontrar água e alimento. E aí ele então encontrava um lugar que eles chamavam de oásis, que eram lugares que tinha água, que tinha pastagem. E ali então o pastor ficava com as ovelhas durante o dia, para que elas pudessem descansar, para que elas pudessem se alimentar e depois então voltar ao curral. Depois então atravessar novamente ao deserto até chegar em casa. O pastor fazia isso diariamente. E quando ele saía do oásis para ir para o curral, ele deveria escolher um momento apropriado para fazer isso. Por quê? Se ele saísse durante a tarde, as ovelhas não resistiriam ao calor. Mas se ele esperasse muito e escurecesse, o frio também seria intenso. Então o pastor deveria sair no momento certo. E quando ele saía do oásis, ele deveria pegar um caminho reto. Ele deveria guiar as suas ovelhas por um caminho reto. Ele deveria focar nesse caminho para chegar logo em casa. Mas muitas vezes era necessário passar por lugares difíceis, por penhascos rochosos, íngremes, com caminhos apertados, verdadeiros lugares, verdadeiros vales de sombra de morte, onde a ovelha passava muito perigo, porque poderia cair num penhasco, mas também poderia ser atacada por animais ferozes que ali se escondiam entre as rochas. Por isso, o trabalho do pastor não era apenas conduzir as ovelhas pelo deserto e levar para dar alimento e água e descanso, mas o pastor também teria que ser um protetor. Ele protegia as suas ovelhas dos perigos do caminho. Dentro desse contexto é que Davi escreve o Salmo 23. Ele sabe o que é a vida de um pastor. Por isso, ele vai dizer, e talvez seja a nossa grande lição desse salmo, mas eu quero compartilhar pelo menos 5, mas a primeira diz: o Senhor é meu pastor, e mesmo que eu não tenha tudo, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, e mesmo que eu não tenha tudo, de nada terei falta. Versículo 1 e versículo 2 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Usei uma versão mais antiga, porque é a versão que os irmãos estão mais acostumados. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Meus irmãos, o texto não quer dizer que Deus vai nos dar tudo que o nosso coração pede. O texto não está dizendo que Deus, como pastor, Ele vai dar tudo aquilo que queremos. Não. O que o texto está dizendo é que Deus, como pastor, Ele nos dá tudo aquilo que é necessário para a nossa existência. Como um pastor de ovelhas no Oriente, Ele dava alimento, Ele dava descanso, Ele dava proteção. O que o Salmo, então, quer nos ensinar é que nós temos um pastor que pode cuidar de nós. Nós temos um pastor que nos alimenta. Nós temos um pastor que nos dá tudo o que é necessário para a vida. Tem um texto muito interessante de Isaías capítulo 40, versos 10 e 11, que o profeta vai descrever Deus como um pastor. O texto diz assim: o soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O texto então descreve Deus como pastor, um pastor que é poderoso, mas também ternamente, alguém que se preocupa com as suas ovelhas, alguém que toma as suas ovelhas no colo. O Salmo então mostra para nós que Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Nós podemos confiar em Deus para suprir as nossas necessidades. Nós temos a certeza que Deus não deixa faltar para as suas ovelhas. Nós temos a convicção, à luz da palavra de Deus, que Deus providencia todas as coisas para a nossa vida, porque a vida pertence a Ele. Nós somos rebanho do seu pastoreio, por isso Ele cuida de nós. Nós podemos descansar na certeza e na convicção de que Deus cuidará da nossa vida até o fim. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Mas, pensa comigo, por que, mesmo sabendo destas coisas, nós temos medo? Porque mesmo conhecendo o Salmo 23, ter o Salmo decorado e muitas vezes citá-lo, recitá-lo para outros e para nós mesmos, nós temos medo. Porque nós conhecemos tanto a Bíblia como um salmo como o Salmo 23, ou até mesmo como um texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, onde Jesus descreve as mesmas coisas, do cuidado de Deus para nós, do cuidado de Deus com as nossas necessidades. Veja o texto, Jesus vai dizer: portanto eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Meus irmãos, nós conhecemos profundamente esses textos, mas a grande pergunta que precisamos fazer é: por que, mesmo sabendo
destas verdades, por que nós temos medo? Porque mesmo sabendo que o Senhor é o nosso pastor, por que nós ainda vivemos preocupados? Porque mesmo sabendo que Deus supre as nossas necessidades, que Deus nos dá descanso, que Deus nos dá alimento, que Deus nos dá saúde, que Deus nos dá força e vigor, por que nós vivemos ansiosos e preocupados com as coisas? A resposta é simples, porque somos ovelhas. E ovelhas sentem medo. Ovelhas, embora sejam cuidadas pelo pastor, elas têm medo. Elas vivem preocupadas. Ovelhas são animais que não têm dispositivos de defesa natural. Ovelhas não têm unhas que são garras. Ovelhas não têm dentes afiados. Ovelhas não têm veneno. Ovelhas simplesmente são animais indefesos, que precisam do cuidado de outro. Por isso, embora sejamos bem cuidados, por isso, embora hajam promessas para nós, nós ainda temos medo. Temos medo da vida, temos medo dos desertos, temos medo das portas que se abrem, temos medo de oportunidades, temos medo quando as portas se fecham, temos medo do amanhã, temos medo de ficar prostrados, temos medo de faltar saúde, temos medo de não conseguir pagar a conta, nós temos medo. É um fato, nós temos medo, porque somos ovelhas. Ovelhas têm medo. Há um filho de missionário que viveu muitos anos no Quênia, filho de um missionário que dedicou a vida pregando o evangelho na África. Esse homem chamado Philip Keller, ele foi um pastor no campo. E por conta dessa experiência que ele viveu, escreveu muitos livros, inclusive um livro com o título Nada Me Faltará. E nesse livro ele vai dizer o seguinte: até um coelho que salta de repente de trás de uma moita pode provocar o estouro de um rebanho. Veja como a ovelha é medrosa. É tão impressionante como a ovelha tem medo, que ela tem medo da sua própria sombra. Por que que o Salmo diz que é necessário águas tranquilas? Porque se a água estiver agitada, a ovelha não bebe. Por isso, muitas vezes, o pastor tem que pegar água pela mão e entregar e dar na boca da ovelha, porque ela tem medo da sua própria sombra. Quando ela se sente ameaçada, ela pode estar até com seus filhotes, mas ela mete o pé e deixa a cria para trás. As ovelhas são animais medrosos, meus irmãos, e de alguma forma, esse é o estado da humanidade. Olhando ao redor, não vemos muitos sinais de tranquilidade. Olhando ao contexto da vida, nós percebemos que há muitos perigos, a violência, há muitas situações que fogem do nosso controle. Por isso, somos medrosos. Temos medo da morte, temos medo da vida, temos medo dos desertos, temos medo de passar pelos vales. Não estamos preparados para lidar com aquilo que nós não temos a dimensão. Por isso, meus irmãos, precisamos de um pastor. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nós precisamos de um pastor. O Senhor é aquele que pode nos conduzir a águas tranquilas. Quando o texto diz que o Senhor é meu pastor, ele está demonstrando para nós um sinal de grande afeição. Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o universo, aquele que sustenta tudo pelo poder de suas mãos, é o mesmo que cuida de nós nas nossas particularidades. É o mesmo que sabe das aflições do nosso coração e se manifesta e se revela a cada um de nós, dia após dia. Esse Deus tão grande é um Deus que tem muita afeição para conosco. Calvino, expondo o Salmo, comentando o Salmo 23, ele vai dizer: Deus na Escritura frequentemente toma para si o nome e assume o caráter de um pastor,
visto ser essa uma despretensiosa e familiar forma de expressão, aquele que se digna descer tão baixo por nossa causa, com certeza nutre uma afeição singularmente forte para conosco. Deus cuida de nós com uma afeição grande. Ele desceu para cuidar de nossas vidas. Por isso, meus irmãos, a relação de um pastor com sua ovelha é uma relação de intimidade. A ovelha depende totalmente do pastor. A ovelha é alguém que sabe que sem o pastor ela está perdida. É tão interessante que no contexto do pastorio no campo, a ovelha depende tanto do pastor, tanto da figura do seu pastor, ele reconhece tanto a voz do seu pastor, está tão acostumado com um único pastor, que quando esse pastor morre, muitas vezes essas ovelhas que são adquiridas por outro, precisam ser vendidas para o matadouro, porque ela não se adapta a outro pastor. É por isso muito comum a gente olhar no Oriente a figura de um pastor com um copastor. Geralmente um homem mais velho com um homem mais novo. Por quê? Para que a ovelha possa acostumar com um outro pastor. E assim, quando o pastor faltar, elas possam então também atender à voz desse copastor. A ovelha é algo extremamente dependente do seu pastor. Ela não consegue desenvolver sem o pastor. Ela não consegue viver sem o pastor. É extraordinário isso. A ovelha conhece a voz do seu pastor. É tão interessante que quando o pastor está conduzindo as ovelhas pelo vale de sombra da morte, pelo lugar íngreme, pelo lugar de caminho estreito, elas ficam com medo. E elas precisam ir uma atrás das outras. E muitas vezes o pastor, para poder conduzi-las nesse caminho, ele desenvolveu uma tática. E qual a tática? Ele canta. Ele canta para que as suas ovelhas possam ouvir a sua voz e seguir a sua voz. As ovelhas são totalmente dependentes do seu pastor. Deus deixa isso claro na sua relação conosco de um pastor que cuida do seu rebanho. No Salmo 100, versos 3, o texto diz: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. O que o texto está dizendo é: nós só somos ovelhas do rebanho do pastor, porque o pastor não apenas nos criou, mas ele nos fez ser o seu próprio rebanho, o seu próprio povo. Em outras palavras, ele nos chamou para sermos suas ovelhas. Pertencemos ao rebanho do nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, é tão extraordinário pensar e imaginar que uma das obras de Cristo na cruz é nos comprar para Ele. Ele pagou o preço para fazer com que nós fôssemos seus filhos. Ele pagou o preço para que nós fôssemos filhos do Pai, para que fôssemos ovelhas do pastoreio do Senhor. Ele não apenas nos comprou, mas Ele nos chama pelo nome. Ele nos chama, nos vocaciona, Ele fala ao nosso coração e nos traz para fazer parte desse rebanho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, em segundo lugar, o Senhor é meu pastor e por isso tenho descanso para a alma e orientação para a vida. O Senhor é meu pastor e por isso tenho descanso para a alma e orientação para a vida. O verso 3 diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nosso pastor, meus irmãos, consegue refrigerar a nossa alma
e nos dar descanso. O pastor das ovelhas do campo, ele consegue cuidar da parte física, ele consegue cuidar da ovelha, dando ela alimento, dando ela descanso, dando ela água, dando ela proteção. Mas o nosso pastor, ele cuida de nós não apenas no aspecto físico e material, mas ele cuida de nós em todos os aspectos. Ele cuida da nossa alma, ele refrigera a nossa alma. Nós sabemos, meus irmãos, que o homem é dotado de 3 capacidades. Ele é dotado de uma capacidade intelectual, que é ligada à mente. Ele é dotado de uma capacidade emocional, que é ligada aos sentimentos. Ele é dotado de uma capacidade volitiva, que está ligada às suas tomadas de decisão. Mas a Bíblia diz que por conta da queda, todas essas capacidades foram afetadas. A inteligência humana é afetada pela queda. O homem é extremamente inteligente, mas sua inteligência não faz com que ele enxergue aquilo que é óbvio. Ele depende de Deus. O homem é profundamente inteligente, mas a queda fez com que esse homem imaginasse e pensasse que ele consegue viver sem o Senhor. Mas não apenas a sua mente, a sua inteligência é tocada pelo pecado, mas as suas emoções, os seus sentimentos. O pecado, ele mexe com as emoções do ser humano. Por isso a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 5, a nossa inclinação da carne, as obras da nossa carne é ira, dissensão, facção, ódio, egoísmo e tantas outras coisas. Porque a queda e o pecado também afetou as nossas emoções. A Bíblia ainda diz que a queda afetou a nossa capacidade volitiva, a nossa capacidade de tomar decisões. O pecado faz com que nós tomemos decisões baseado numa inteligência manchada, baseado em emoções corrompidas. Por isso, o ser humano não consegue por si mesmo tomar decisões sábias no sentido de voltar-se para Deus. Por isso, meus irmãos, quando Deus nos toca, quando Deus toca em nosso coração por sua graça, Ele também toca para restaurar as nossas capacidades. Por isso a palavra de Deus diz que o trabalho de Deus começa na transformação da mente. Romanos capítulo 12 diz isso, que nós não somos amoldados pelo mundo, mas transformados pela mente, para experimentarmos qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Deus então toca aos nossos corações, Deus trabalha em nossa mente para mudar a nossa mentalidade de vida, para enxergarmos as coisas de outra forma. E a primeira coisa que a graça faz em tocar em nós é mostrar que nós dependemos de alguém. Nós precisamos de alguém. Nós não conseguimos viver sem Deus. Por isso, não há como o ser humano de uma hora para outra despertar-se e perceber: eu não consigo viver sem Deus. Isso só é possível quando a graça o alcança, porque quando a graça o alcança, ele olha para si e percebe que ele é pobre, ele é vazio, a vida não tem sentido sem Deus. E quando a graça então toca e começa a trabalhar na mente e transformar a mente, e essa pessoa começa a olhar para as coisas de Deus, começa a querer viver para Deus, começa a querer conhecer a Deus, começa a querer servir a Deus, começa a olhar para o mundo de uma outra forma, Deus começa a trabalhar nas suas emoções, nos seus sentimentos. Porque alguém que é trabalhado na mente também é trabalhado no coração. Não existe essa possibilidade de Deus transformar a mente e as emoções continuarem da mesma forma. Porque aquele que tem a mentalidade transformada por Deus, o egoísmo passa a dar lugar à bondade. A ira passa a dar lugar à mansidão. O trabalho de Deus em transformar a nossa vida começa na mente, mas desce para o coração. E Deus vai restaurando então a nossa capacidade de sentir. E começamos então a nos parecer com Jesus. Mas, ainda
Quando a mente é transformada, o coração é transformado, a nossa capacidade de tomar decisões também é transformada. Por isso, passamos a tomar decisões de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, começamos a compreender que o caminho do homem, por mais que aos nossos olhos pareçam direito, mas no final pode conduzir à morte. Por isso, nós começamos a nos voltar para Deus e dizer: Senhor, faça a Tua vontade em nós. Senhor, não nos permita querer caminhar pelos desertos da vida sem a Tua orientação, sem a Tua direção. Por isso, Deus, como nosso pastor, Ele refrigera a nossa alma, mas o texto diz ainda que Ele nos guia pelas veredas da justiça. Ele não apenas traz refrigério para a nossa alma, Ele não apenas nos restaura por inteiro, mas também nos guia pela vereda da justiça. Ele nos guia em caminhos retos. Ele aplana os nossos pés e nos faz andar em caminhos seguros. Por isso, o nosso Deus é o Deus que é o pastor, que nos dá descanso para a alma e orientação para a vida. Ah, meus irmãos, como nós precisamos de orientação. Todos nós precisamos de orientação. Não há ninguém que sabe tudo. Por mais que a vida nos traga experiências, nós não sabemos de tudo. Por mais que nos livros aprendamos muitas coisas, isso não é suficiente para a vida. Nós precisamos de alguém que nos guie pelas veredas da justiça. Só que o problema é que nós não gostamos de ser conduzidos. A grande verdade é que muitos de nós querem ser conduzidos apenas pela sua própria vontade, apenas pelo seu próprio orgulho, apenas pela sua própria direção. Muitos de nós não gostamos de que alguém diga para nós o que nós devemos ou não devemos fazer. Não é verdade? Muitos de nós queremos tomar decisões por conta própria. Não gostamos de nos submeter a conselhos. Não gostamos de ouvir daqui ou dali aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Nós somos orgulhosos por essência, mas precisamos compreender que só Deus pode nos guiar por caminhos de justiça. Só Deus pode nos guiar por caminhos certos. Quando uma ovelha cai, é tão interessante, quando ela tropeça e se vira, ela não consegue levantar-se sozinha. E ela se bate, tenta levantar, mas não consegue. E às vezes nós somos assim, somos orgulhosos. Nós tropeçamos, caímos e queremos, pela força do nosso braço, pela nossa capacidade, levantar sozinho. E nos batemos daqui, nos batemos dali, nos viramos de cá, nos viramos de lá, até cansarmos, até perceber que não é possível. Por mais que tentemos, não é possível. E aí então, abrimos mãos do orgulho, para que o pastor venha, estenda a sua mão e nos levante, e passe a ser o nosso guia. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que o pastor, o nosso pastor, ele traz refrigério à nossa alma, mas nos guia por caminhos de justiça. Talvez você sinta-se tão sobrecarregado, tão entristecido e frustrado com as coisas da vida. Por mais que você tente as coisas, sempre falta algo para te trazer felicidade. Parece que tudo vai bem, a família está boa, você está empregado, conquistando seus objetivos, mas muitas vezes você está com uma alma sobrecarregada. E aí você tenta refrigério em tantas coisas, corre para cá, corre para lá, se entope de trabalho, ou investe toda a vida em entretenimento, ou tenta em relacionamentos,
e vai tentando, e a alma permanece ainda carecendo de coisas. Porque talvez você ainda não compreendeu que só o Senhor, que é pastor, pode dar refrigério à nossa alma. O Senhor pode refrigerar a tua alma. Mas ainda, em terceiro lugar, o Senhor é meu pastor e por isso estou seguro. O texto vai dizer no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Veja, meus irmãos, falamos acima que no caminho entre o curral e o oásis, muitas vezes, as ovelhas precisam passar por penhascos de estradas apertadas e com precipício ao lado, além da possibilidade do encontro com os animais. Literalmente, esses lugares eram para as ovelhas um vale de sombra da morte e necessitavam de cuidado e proteção. E é nesse momento em que entra a figura do pastor com seu cajado. E o cajado, meus irmãos, do pastor, ele tinha 3 utilidades. A primeira, ela servia como vara de correção. O pastor que ama as suas ovelhas, corrige suas ovelhas para que elas não saiam do caminho. O pastor que ama as suas ovelhas, corrige as suas ovelhas para que elas não fiquem pelo deserto. Por isso o cajado era utilizado como vara. E é tão interessante que muitas vezes um pastor, quando ele tenta amansar uma ovelha, tenta cuidar de uma ovelha, e essa ovelha é rebelde, e a vara não está dando resultado, sabe o que ele faz? Ele pega uma patinha da ovelha e quebra. Sabe por que ele faz isso? Não é porque ele é mau, mas porque ele ama aquela ovelha. Ele quebra, enfaixa e leva ela no colo pelo deserto. Muitas vezes Deus vai quebrar as nossas patas. Muitas vezes Deus vai quebrar as nossas patas para mostrar que não é o nosso caminho, mas é o caminho de Deus. E quando Ele faz isso, Ele faz porque quer nos levar no colo, porque nós somos ovelhas rebeldes. Trazer segurança para a ovelha não é apenas livrar a ovelha dos perigos do caminho, mas a maior segurança que um pastor pode trazer para uma ovelha é livrar a ovelha dos perigos do seu próprio coração. Os nossos maiores perigos não estão fora, mas estão dentro de nós. Os nossos maiores perigos são as nossas inclinações. Por isso, muitas vezes na caminhada, o pastor vai quebrar as nossas patas, vai enfaixar com amor e vai nos levar no colo. Porque se nós temos um pastor que cuida da nossa alma, ele vai nos levar do curral ao oásis, da casa ao lugar de descanso, mesmo enfrentando os desertos da vida. Se temos um Senhor como nosso pastor, Ele vai nos conduzir nos vales de sombra de morte, mas nós estaremos seguros, porque Ele vai nos levar para casa, nem que seja nos levando no colo. Mas ainda o cajado era um instrumento que tinha um gancho que servia para pegar a ovelha caso ela caísse em algum buraco ou até mesmo escorregasse no penhasco. O cajado também servia como um objeto para restaurar a ovelha, para trazer consolo, para cuidar da ovelha, para ajudá-la no momento de desespero, no momento de dor, para ajudá-la quando ela estivesse num buraco. Assim também Deus faz conosco. Ele usa muitas vezes seu cajado para enxugar as nossas lágrimas. Muitas vezes Ele usa o seu cajado para tratar do nosso coração, para devolver alegria à nossa face, para fazer com que nós voltemos para o caminho. Deus é um Deus como pastor que nos protege e nos deixa em segurança. Por isso também usa o cajado como um gancho. Mas
O cajado ainda servia como uma lança para ferir e espantar animais ferozes que tentavam atacar o rebanho. Quando um animal tentava atacar as ovelhas, o pastor então se levantava, pegava o seu cajado e colocava aqueles animais para correr. Assim também Deus faz quando nos protege do nosso pior inimigo, que o tempo todo, como leão, ruge tentando nos tragar. Em Deus nós temos segurança. O grande problema é que muitos de nós, muitas vezes, achamos que as nossas dificuldades elas estão relacionadas apenas com as coisas debaixo do céu. Apenas com as coisas que são palpáveis. Muitos de nós esquecemos que há um inimigo que guerreia contra nós. Muitos de nós esquecemos que há uma força espiritual que tenta militar contra o povo de Deus. Muitos de nós não fazem o mínimo de discernimento espiritual das coisas que acontecem. Nós queremos usar a razão e a lógica o tempo todo para tentar responder materialmente às nossas próprias dificuldades. Por isso erramos muito nas nossas avaliações. Não é assim? Por exemplo, quando alguém está passando por momentos difíceis na vida, parece que está dando tudo errado, aí alguém olha e diz: fulano fez alguma coisa, ele está em pecado. Tem alguma coisa oculta aí, que a gente não sabe. Ele está fazendo alguma coisa na escuridão, por isso está dando tudo errado na vida dele. Tentamos fazer associações que a Bíblia não nos permite fazer. As coisas espirituais não são tratadas como a matemática. Nem sempre na vida espiritual 2 mais 2 é 4. Por isso, muitas vezes esquecemos de que há um inimigo que tenta contra nós. Mas temos um pastor que cuida de nós e nos protege das artimanhas de Satanás. Meus irmãos, nós talvez temos a ideia de que resolveremos todos os nossos problemas com a força da nossa vontade, com a força do nosso braço, com as nossas intenções, com as nossas atitudes, com o nosso trabalho, porque fomos acostumados na igreja a olhar para textos bíblicos que apontavam para Cristo e achamos que apontavam para nós. Quantas vezes ouvimos sermões assim, que Davi venceu o gigante, e aí, na aplicação, Davi somos nós. Está vendo? Assim como Davi venceu o gigante, você também pode vencer os gigantes da tua vida. Quantas vezes? Aquela pedra que Davi usou, essa é a tua determinação. Aquela outra que Davi usou, essa é a coragem. Você pode ser pequeno, Golias pode ser um gigante, mas você pode vencer o Golias. Quantas vezes ouvimos isso? Quem disse que aquela história fala de nós? Quem disse que a história de Davi é aplicada à minha vida e à sua vida dessa forma? Só há um que pode vencer o gigante, e o nome dele é Jesus Cristo. A história de Davi aponta para Cristo. É Ele que derrota os gigantes. Nós somos apenas ovelha que precisamos da proteção do pastor. Nós não temos poder em nós mesmos. Nós não conseguimos vencer as artimanhas do diabo. Mas temos um que derrotou o diabo na cruz. Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, precisamos de um pastor que vai cuidar de nós nos aspectos materiais, mas vai cuidar da nossa vida nos aspectos espirituais. Vai cuidar de nós nos aspectos ordinários, mas vai agir em coisas extraordinárias. Deus está fazendo coisas que a gente não tem a mínima ideia. Deus está agindo e nós não conseguimos enxergar. Mas é Deus que nos mantém vivos todos os dias.
É Deus que nos dá livramentos todos os dias. É Deus que nos faz acordar, nos faz levantar, nos faz viver, nos faz dormir novamente e acordar de novo. Não somos nós. Portanto, precisamos de um pastor. E esse pastor pode nos proteger. E nesse pastor nós estamos seguros. Há um dia que todos nós passaremos pelo vale de sombra da morte, mas não sairemos dele. Vai chegar um dia que, como ovelha, passaremos pelo vale da sombra da morte, mas ficaremos nele. Mas quando esse dia chegar, ainda estamos seguros, porque o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Quando esse dia chegar, eternamente estaremos em seus braços. Por isso, meus irmãos, precisamos de um pastor para cuidar da nossa vida. O Senhor é meu pastor e por isso estou seguro. Mas em quarto lugar, o Senhor é meu pastor que me recompensa e me dá alegria. O verso 5 vai mudar a figura do Salmo. Ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Veja, a figura aqui do Salmo muda. Agora ele não mais está falando de um pastor, mas está falando de um anfitrião que recebe uma pessoa na sua casa, dá a ela hospedagem, dá a ela conforto e faz com que a sua noite, o seu dia, seja um dia alegre. No Salmo ele utiliza algumas figuras interessantes. Ele fala de preparar uma mesa na presença dos inimigos. Davi sabia muito bem que quando eles saíam para a guerra, para a batalha e venciam a batalha, havia um banquete, uma grande festa que era realizada. E muitas vezes essas festas eram realizadas na presença dos inimigos. Porque eles triunfaram na batalha e os inimigos estavam ali cativos e presenciavam os brados de vitória, a alegria da festa. Davi então está dizendo que agora há um anfitrião que prepara a mesa depois de uma batalha vencida. E não apenas prepara o banquete, mas ele unge a cabeça com óleo, que significa que ele traz conforto. Quando alguém recebia uma outra pessoa em sua casa, alguém que caminhava naqueles desertos, essa pessoa quando chegava, ela precisava de algumas coisas para se sentir limpa, para se sentir confortável. O óleo tinha essa função. O óleo então derramado na cabeça de alguém era para dizer para ela: você é bem-vinda aqui. Sinta-se bem, confortável à mesa. Por isso o óleo era derramado na cabeça. Jesus tem uma passagem interessante quando a mulher quebra um perfume em seus pés e começam a criticar a mulher. E aí Jesus disse: eu cheguei na sua casa, você nem derramou óleo na minha cabeça. E agora você está criticando essa mulher que quebra o perfume em meus pés? Porque o óleo era para trazer conforto. E o cálice, quando transborda, era o cálice de alegria. O vinho estava muito relacionado com a alegria. Por isso, nas bodas da Galileia, Jesus está na festa de casamento e acaba o vinho. E o que ele faz? Transforma a água em vinho. Para quê? Para que a alegria não acabasse naquela festa. O Senhor, como nosso pastor, Ele não apenas nos dá aquilo que é necessário para a vida, Ele não apenas refrigera nossa alma e nos guia por caminho de justiça, Ele não apenas nos dá segurança, mas Ele também nos dá alegria. É extraordinário e maravilhoso viver no caminho do Senhor. Há uma alegria que contagia a nossa vida quando sabemos que o Senhor é nosso pastor. Meus irmãos,
Porque muitas vezes falta alegria. Aí você pode dizer assim, mas pastor, estou na caminhada cristã já há muitos anos. Já passei por momentos bons e ruins. Em algum momento, perdi a alegria da caminhada. Caminho, pastor, porque eu sei que Deus é real. Eu sei que Ele me salvou. Estou caminhando, mas a alegria acabou, ela foi embora. Não tenho alegria mais de viver. Não tenho mais alegria da vida. Pastor, eu não consigo desfrutar disso que o Senhor está dizendo. Como é que é isso? Que alegria é essa? Ah, meus irmãos, na caminhada, muitas coisas acontecem que tentam roubar a nossa alegria. Mas a palavra de Deus diz que Deus colocou em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte de água viva. E que às vezes nós não nos damos conta que há uma fonte em nós. Nos esquecemos e buscamos essa alegria em outras coisas. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Ela estava indo ao poço pegar água. E Jesus disse, olha, eu tenho uma água para te oferecer. Uma água que vai jorrar para a vida eterna, uma água viva. E ela diz, eu quero dessa água. Então Jesus vira para ela e diz, então me traga teu marido. E aí ela fica impactada, porque Jesus conhecia da vida dela, ela diz, vejo que tu és profeta. E por que Jesus disse, traga o marido? Porque aquela mulher estava de alguma maneira tentando a sua alegria, a sua razão de vida em relacionamentos. Ela teve um, não deu certo, teve dois, não deu certo, teve três, não deu certo, teve quatro, não deu certo, agora o quinto não era nem dela, era de outro. Ela não tinha alegria na vida. Ela estava buscando em fontes erradas. Por isso Jesus disse, eu tenho uma água viva que vai jorrar dentro de você para a vida eterna. Por isso, meus irmãos, quando a alegria acabar, nós devemos voltar para dentro de nós para beber dessa fonte. E eu não tenho dúvida que a alegria vai voltar. Há um texto, Efésios capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O texto está falando de alegria. Não nos embriagueis com vinho, porque qual é a alegria do mundo? Qual é a alegria daquela época? Qual era aquilo que demonstrava alegria? O vinho. Ele está dizendo, não se embriague com vinho. Porque quando você se embriaga com vinho, você pode ter uma alegria momentânea, mas ela vai te levar à devassidão. Mas eu tenho algo melhor para que você se embriague com o Espírito. Não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito. Porque é o Espírito que de fato vai trazer alegria e razão para a tua vida. Não é teu trabalho, não é tua faculdade, não é teus amores, é o Espírito. Encha-se do Espírito, busque o Espírito, busque a Deus em oração, leitura da palavra, em vida piedosa, se encha de Deus, para ver se vai faltar alegria. O problema é que muitos de nós, quando estamos vivendo um momento difícil de tristeza, tentamos buscar alegria em outras coisas. Nessa fase, meus irmãos, abri um parênteses para contar algo engraçado. Nessa fase de tentar emagrecer, estou tentando, já tem um mês na academia, perdi 5 quilos. Aleluia. Mas percebi algo. Quando eu estou estressado, o McDonald's se torna uma tentação. Eu me tremo quando passa perto. Sabe por quê? Porque quando a gente está passando por um momento de preocupação e tristeza, a gente quer buscar um escape. Não é verdade? A gente quer alguma coisa para distrair a nossa mente.
A gente quer alguma coisa para trazer prazer, nem que seja momentâneo, nem que seja dando 3 mordidinhas, assim. Mas o quarteirão acaba. A barriga fica cheia. Você não consegue comer mais de 2, eu pelo menos não. Ah, meus irmãos, seria tão bom se nós, quando estivéssemos estressados, chateados, aborrecidos e frustrados, nos trancássemos no nosso quarto, chorássemos diante de Deus, clamássemos, gritássemos, orássemos, porque a fonte que há em nós ia jorrar, e a alegria ia voltar, porque Deus nos prometeu uma água viva. Por isso, meus irmãos, o Senhor é aquele que nos dá prazer de viver. Crente não é alguém carrancudo, fechado, que não pode sorrir, porque é pecado. Tem gente que dá meio sorriso, porque sorrir mais um pouquinho é pecado. Se ele contar uma coisa engraçada, alguém olha de cima para baixo. Meu Deus, esse não é tão crente assim. Se ele fala que gosta de futebol, então, crente carnal. Torce para o Botafogo, então, carnal e sofredor, miserável. Ah, meus irmãos, mas há um prazer de viver no caminho do Senhor. Às vezes esquecemos disso. Falamos muito da luta contra o pecado, da luta de negar a si mesmo, de viver privações, de lutar, de enfrentar as barreiras, de sofrer as tristezas, de não desistir, perseverar pelo caminho. Mas eu posso dizer para os irmãos, e os irmãos sabem, são testemunha disso, não há coisa melhor do que viver no caminho do Senhor. O Senhor é meu pastor e Ele nos dá alegria e recompensa no viver. Por isso, seja feliz. E quando você não estiver feliz, se encha do Espírito. O vinho é para a devassidão, mas o Espírito é uma água viva que vai preencher o teu vazio e te dar alegria novamente. Mas em último lugar, o Senhor é um bom pastor. Sua bondade e misericórdia nos alcançam e, em resposta, habitamos em sua presença. Davi termina o salmo de uma forma brilhante e, eu acredito, extraordinária. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi está dizendo para nós, então, que ele sabe que Deus ia cuidar dele, e a bondade e a misericórdia de Deus ia persegui-lo, ia segui-lo por todos os dias. É interessante porque o termo me seguirão é a tradução de uma expressão que fala de alguém sendo agarrado por outro mais forte que ele. Davi sabia que poderia lutar e vencer inimigos fortes, em nome do Senhor, e por isso se mostrar mais forte que eles, mas nada podia fazer para fugir da presença do Senhor. O que Davi está dizendo é que por mais que na vida uma ovelha rebelde tente fugir do seu pastor, a misericórdia e a bondade do Senhor persegue essa ovelha. O que Davi está dizendo é algo extraordinário. Se somos ovelhas do rebanho de Deus, podemos ser rebeldes aqui e ali, mas a misericórdia e a bondade do Senhor nos seguirão. Deus não vai nos deixar. Deus não vai nos abandonar no caminho. Deus não vai nos deixar para trás. Mas sua bondade e sua misericórdia nos seguirão. Nós tropeçaremos muito na caminhada. Nós tomaremos muitas decisões erradas. Nós faremos coisas que nos arrependeremos. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. A bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão. Jamais Deus vai nos deixar, porque somos habitação do Senhor. Deus habita em nós, o seu Espírito está em nós e nos conduz para Ele, para a glória do nome dEle. A misericórdia, a bondade do Senhor nos seguirão. E qual é a resposta disso?
Habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. A igreja é apenas uma resposta. A igreja é apenas um transbordar na presença daquele que é misericordioso e bondoso para conosco. A igreja, o culto, é apenas o transbordar. O culto não começa aqui. O culto não começa quando o Ednilton diz boa noite. O culto não começa com a nossa saudação. O culto começou quando Deus aceitou o sacrifício do seu Filho em nosso favor. O culto começou quando agora em Cristo todos nós temos acesso a Deus. Agora vivemos em culto. E a misericórdia, a bondade do Senhor nos segue. E voltamos à casa do Senhor, porque sabemos que a presença do Senhor é o melhor lugar para viver os nossos longos dias. Por isso Davi diz, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, o Senhor é meu pastor. E mesmo que eu não tenha tudo, nada terei falta. O Senhor é meu pastor. E por isso tenho descanso para a alma e orientação para a vida. O Senhor é meu pastor. E por isso eu estou seguro. O Senhor é meu pastor, que me recompensa e me dá alegria. O Senhor é meu pastor. Sua bondade e misericórdia nos alcançam. Em resposta, habitamos em sua presença. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos.